O que é TRH, terapia de reposição hormonal? Quais os riscos, os benefícios para a mulher madura? Vamos ver uma série de orientações que podem ajudar a mulher a viver mais e melhor. Afinal, aprender a envelhecer com qualidade é um desafio que deve ser encarado como um projeto dessa nova fase da vida. A mulher, a partir dos 40 anos, começa a viver o climatério, importante período de transição marcado pelo início da queda da produção hormonal. Em função da baixa gradativa de hormônios, começam a ocorrer alterações no ciclo menstrual. Essas alterações vão se intensificando com a progressiva redução dos hormônios e ao redor dos 50 anos, quando não existem mais hormônios circulantes, a mulher deixa de menstruar. A última menstruação da vida da mulher recebe o nome de menopausa. Então, a menopausa é um episódio, é um momento dentro de um grande período que é o climatério, que dura 25 anos. É comum a mulher, chegada à menopausa, achar que é o fim para ela, o que é um grande equívoco. A mulher, após a menopausa, ela pode continuar sendo feliz da mesma forma em que ela está sendo até agora. A menopausa não é o fim de nada. A menopausa simplesmente se caracteriza pelo término da capacidade reprodutiva de gerar filhos. Com a menopausa, a mulher deixa de produzir o estrogênio, que é de vital importância para o organismo feminino. Além do papel que tem na reprodução, este hormônio tem várias outras atuações. Ele atua na pele, aumentando o colágeno da pele. Ele atua no osso, impedindo que o osso enfraqueça. Ele produz também colágeno no osso. E ele mantém o cálcio no osso. Ele atua no aparelho cardiovascular, tanto no coração, melhorando a função cardíaca, como no interior do vaso, a camada interna chamada endotélio, que é muito importante. Ele dá vasodilatação, então ele melhora o fluxo sanguíneo. No cérebro ele atua de várias maneiras, evitando doenças, evitando depressão. Isso faz com que o estrogênio, que é o principal alicerce da terapia de reposição hormonal, tenha uma função muito clara em todos os órgãos da economia da mulher. Se faltando estes hormônios femininos, existem alterações teciduais que vão se construindo lentamente e que podem deteriorar não só a qualidade de vida das pacientes, como pode influenciar numa condição menor de saúde dessas mulheres. São várias as repercussões causadas pela queda hormonal. Alguns dos sintomas de curto prazo: irritabilidade, suores noturnos, insônia, ondas de calor. Eventualmente cria situações desagradáveis. A mulher está, por exemplo, numa situação em que o refrigerado é bem forte e de repente ela sente uma onda de calor e começa a transpirar, enquanto as outras mulheres isso não acontece. Atrapalha. Você está conversando, de repente te vem aquele mal-estar, aquele calor que você muda de fisionomia. Já as consequências de médio prazo, em função da queda hormonal, envolvem principalmente as denominadas urogenitais. Que são secura da vagina, dor na relação sexual, problemas de infecção urinária, às vezes até perda de urina aos esforços, ao tossir, ao espirrar, ao fazer esforço, mesmo sem ter a chamada bexiga caída. E os problemas de longo prazo, que ocorrem depois de 10, às vezes 15 anos de pós-menopausa, que são silenciosos. Entre as manifestações de longo prazo, as doenças cardiovasculares são uma grande preocupação. Quando se compara o risco cardiovascular em mulheres antes da menopausa, antes dos 50 anos de idade, e se compara a incidência de infarto do miocárdio em mulheres e homens, a proporção, mais ou menos, na década dos 40 aos 50 anos, dos infartos que ocorrem, seria uma proporção de 6 infartos em homens para 1 infarto em mulher. Na década seguinte, dos 50 aos 60 anos, depois que as mulheres passaram pela menopausa, essa incidência é dobrada nas mulheres. A osteoporose é outra doença que tem o risco aumentado para a mulher pós-menopausa. Com a deficiência de estrogênio, a mulher vai perdendo massa óssea. E vão comprometendo a arquitetura do osso, a capacidade de resistência óssea. E, portanto, se esse processo se faz ao longo de muitos anos,
Lá adiante, depois de 10, 15 ou mais anos de pós-menopausa, esses ossos podem estar fragilizados, com a sua arquitetura comprometida, menos resistentes e mais propensos à fratura. E as fraturas, muitas vezes, são incapacitantes, porque ocorrem numa idade em que a mulher pode, a partir desse momento em que ocorre a fratura, necessitar de ajuda ou apoio, seja da família, seja de enfermagem ou qualquer coisa desse tipo. Isso faz com que ela perca a sua individualidade. A deficiência hormonal também aumenta o risco da doença de Alzheimer, que afeta a função cognitiva, podendo levar gradativamente à completa perda da memória. A doença de Alzheimer é mais comum nas mulheres, não é? Cerca de 3 mulheres para um homem. É uma doença que acomete as mulheres tardiamente nas suas vidas. Existem estimativas de que ao redor de 30% a 35% das mulheres, depois dos 80 anos de idade, pode vir a desenvolver a doença de Alzheimer. Na pós-menopausa, há também maior risco de pressão alta, diabetes, obesidade. Todos esses efeitos que a gente sabe da menopausa, que você tem problemas cardíacos, tem problemas com osteoporose, tudo isso você pode se livrar desde que você se conscientize que você tem que fazer um tratamento adequado. Por isso, a mulher madura deve estar atenta e saber que a menopausa pode ser um sinal de que é o momento adequado para redobrar os cuidados com a saúde. E se ela procura um médico nesta faixa de idade, ela fará a prevenção, basicamente, de doenças da cognição, doenças de distúrbios da memória, doença cardiovascular e mesmo da doença óssea, que é a osteoporose. Então, ela deve representar um momento oportuno para fazer prevenção de doenças e promoção de saúde. Uma das medidas preventivas é a adoção da terapia de reposição hormonal, que significa repor os hormônios que a mulher deixa de produzir. Eu acho que o hormônio não é só o aspecto preventivo, é o aspecto que eu diria qualidade de vida. A qualidade de vida da mulher que recebe hormonoterapia, sem dúvida nenhuma, se diferencia muito mais do que aquelas mulheres que não fazem uso da terapia de reposição hormonal. A reposição hormonal não é algo novo, ela já tem mais de 30 anos. Apenas o que não se conhecia eram todas as ações que os hormônios eram capazes de produzir no organismo masculino e feminino. No começo eu fiquei muito assustada, achando que talvez não trouxesse benefícios e sim riscos, mas eu posso te dizer que para mim trouxe benefícios. Há algumas situações específicas em que se pode dar início à terapia de reposição hormonal. O melhor momento da mulher procurar a ajuda do médico no sentido da reposição hormonal seria quando ela fica com ciclos menstruais irregulares, ou ficando com ciclos bastante curtos, ou então com ciclos muito longos, 40, 60, 90 dias sem menstruar. Esse seria um dos aspectos. O segundo aspecto é quando ela tem, por exemplo, ondas de calor, que em geral começa na parte superior do tórax, pescoço e rosto. Esse é um segundo momento bastante importante. Assim que eu entrei na menopausa, eu já fui ao médico e já comecei a fazer a minha reposição hormonal. Então, eu não cheguei a ter, assim, tantos problemas, porque eu já, de início, já comecei a fazer a reposição hormonal. Do ponto de vista de melhora da TRH, nessa sintomatologia inicial, ele é capaz, primeiro, de abolir as ondas de calor, que é o que mais incomoda. Além disso, existe uma ação específica na pele. A mulher, na menopausa, ela começa a perder colágeno e, com isso, a pele se torna mais quebradiça e perde muito do viço que ela habitualmente tem. E a TRH devolve esse viço através da reposição do colágeno. Uma das queixas mais comuns da mulher pós-menopausa refere-se à secura vaginal, por prejudicar a sua sexualidade. O estrogênio, ele, quando reposto na mulher, ele melhora a condição de vagina, portanto, a condição mecânica, e há alguns estudos que demonstram que ele teria uma ação também de bem-estar cerebral, favorecendo uma melhor adequação ao sexo. Nessa fase já estou com os filhos adultos,
Então, também já ajuda bastante. Mas questão marido e mulher, eu acho que é bárbara a reposição hormonal. É importante, no entanto, ter consciência de que nem todo distúrbio da sexualidade tem ligação com hormônios. Outras têm problemas sexuais que não foram adequadamente resolvidos no passado e no climatério vem somente a se complicar. Além do fato de que a sexualidade não é da mulher, é do casal. E muitos homens nesta faixa etária já apresentam a disfunção erétil por razões tipo diabetes, tipo hipertensão ou por uso de medicamentos também. A reposição hormonal também pode ser recomendável frente a problemas do aparelho urinário. Os benefícios que a reposição hormonal podem exercer sobre esses problemas geniturinários dizem respeito principalmente ao estrogênio, né? Hoje se sabe que existem receptores específicos para o estrogênio, não só na vagina, como também na bexiga. Então, existe o tônus vesical, volta a funcionar, coisa que deixa de funcionar quando ocorre a perda do hormônio. Mas o grande destaque são os benefícios que a TRH pode gerar a longo prazo. A terapêutica de reposição hormonal, às custas de estrogênios, de progesterona ou derivados da progesterona, podem reduzir o risco da osteoporose. A magnitude desse benefício é de 50% a 70%. Em outras palavras, mulheres que fazem terapêutica de reposição hormonal têm um risco 50% a 70% menor de vir a desenvolver a osteoporose. O estrogênio ele tem dupla função. Ele, primeiro, é capaz de inibir a perda da massa óssea. E, segundo, ele é capaz de produzir algum aumento ou ganho de massa óssea. Então, a produção, a soma desses dois, o fato dele impedir a perda e o aumento da massa óssea faz com que a mulher possa sair desse risco de fratura, vamos dizer assim. E quando nós começamos a pesquisar por essa razão e encontramos isso em mim, imediatamente o meu médico achou que era mais um dado para usar a reposição hormonal e isso realmente regrediu. Nós conseguimos estacionar o andamento da osteoporose. Agora vamos ver a associação de TRH com o coração da mulher. Hoje está bem estabelecido de que a terapêutica de reposição hormonal promove o que se denomina de prevenção primária da doença cardiovascular, ou seja, aquela mulher que ainda não tem doença coronariana estabelecida, de que não existe estreitamento das artérias coronarianas, essas mulheres podem se beneficiar para a redução de infarto do miocárdio. E o hormônio, o estrogênio, especificamente o estrogênio, ele é capaz de reduzir esse risco em até 50%. Então, é um dado muito importante que a gente tenha que levar em consideração, que a gente deva levar em consideração, né? Quer dizer, se você tem uma droga que é capaz de reduzir em até 50% o risco, é algo para se pensar em utilizar. O combate à doença de Alzheimer é foco de estudos com várias substâncias no mundo todo. O estrogênio é uma delas. O estrogênio, ele representa para as mulheres na pós-menopausa, a partir dos 65 anos, que começa a ter uma prevalência aumentada da doença de Alzheimer, um importante agente para melhorar a memória. Mas nós não sabemos se o estrogênio realmente bloqueia a evolução da doença de Alzheimer. Parece que nos casos de doença de Alzheimer leve,